todos os ouvintes, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os que nos acompanham pela página da Web Rádio Estação da Luz no Facebook, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra, como de praxe, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, nós damos início ao programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje estaremos com a participação especialíssima do nosso querido mestre Amadeu Ferreira, além da nossa querida cadeira cativa aqui na bancada do programa Filosofia, Ciência e Moral, Cristina Albuquerque, e eu, Alexandre Santos. Nós estaremos hoje responsáveis por fazer o programa Filosofia, Ciência e Moral. Então, nós já queríamos dar nosso bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nos ouvindo, e dizer que o programa Filosofia, Ciência e Moral, na manhã de hoje, continua sua trajetória ao longo da extraordinária obra de Allan Kardec, principalmente o Céu e o Inferno, trabalhando aqui mais uma vez na manhã de hoje, o Código Penal da Vida Futura. Nós vamos passar a palavra aqui para a nossa irmã Cristina, para que ela faça as leituras e a prece inicial. Cristina, por favor, querida. Bom dia a todos que nos assistem por esse canal, bom dia a todos encarnados e desencarnados, bom dia Alexandre, seu Amadeu e todos que fazem parte desse programa. Vamos iniciar a nossa manhã de hoje com a leitura preparatória do exórdio, que está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Com Amor. E sobre tudo isto, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Está em Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestirmos nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, esse é o nosso exórdio de hoje, que fala sobre o amor, né? Fazer com amor. E ele coloca que não é fácil, não, a estrada não é larga, é estreita, vai aparecer muitas dificuldades, lutas, sofrimentos, mas que o amor deve estar acima de tudo. Como ele diz, o amor é a raiz eterna. E que possamos ter amor em tudo aquilo que fazemos. Possamos, nesse momento, silenciar um pouco a nossa mente, o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre amado e amigo, Nossa Mãe Maria de Nazaré,
nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. Agradecemos infinitamente por mais um dia de vida neste orbe terrestre, por essa oportunidade de trabalho e de servir, de estar aqui nesta manhã e poder realizar esse trabalho. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho e pelo nosso salário. Agradecemos infinitamente por tudo e te rogamos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem, segundo a vossa vontade. Que assim seja. Agora fazemos a leitura, como sempre, do Evangelho. E como estamos estudando o Código Penal da Vida Futura, eu escolhi uma leitura que tem muito a ver com tudo isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e tem o título Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando eu, em lugar de ali ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não era de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não nos pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas que bens haveis feito, quantas lágrimas enxugaste. Ó Jesus, dissesse que o teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduz. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ele dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma Rainha de França, 1863. Então, como estamos falando do código, esse evangelho, essa passagem do evangelho aqui, que fala sobre uma rainha que tinha toda uma nobreza, todo um título, os serviçais ao seu comando, e dessa mesma forma ela acreditava ser recebida nos céus, e quando ali chegou, viu aqueles a quem ela humilhou, espisunhou, desprezou por não ter sangue nobre, por não considerar ter sangue nobre, estava bem acima dela, como ela diz, bem acima. E me coloca que quando desencarnamos e vamos ao encontro da espiritualidade, eles não perguntam que título nós tínhamos, que profissão ocupamos, o que fazíamos, quanto dinheiro nós tínhamos. Sim, eles só querem saber
é o único valor que vai pesar para nós, é o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos, as dores que ajudamos a suavizar. Esses são os bens mais preciosos quando nós desencarnamos. E como também diz o exórdio, não é fácil. No mundo que nós vivemos hoje, e também em todas as épocas tiveram as suas dificuldades. A gente costuma dizer, no mundo que a gente vive hoje. Isso para nós, nessa nossa geração, mas todas as gerações encontraram também suas dificuldades, tiveram dificuldades a vencer da mesma forma. Espíritos menos evoluídos, tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de fome, tempos de pragas, mas todos nós passamos e nada dura para sempre. Tudo passa e a vida segue, e o mundo vai evoluindo. Então, que esse evangelho de hoje fique na nossa mente e no nosso coração, para sempre que pensarmos em tratar mal alguém por não ser de família nobre, não ter um sangue azul, como dizemos, que é pura bobagem, que todo sangue é vermelho. E quando a gente pensar em desprezar porque sabe menos, porque na nossa mente enxergamos de outra forma, que possamos pensar que esse que é mais humilhado, que é mais espisunhado aqui, são os mais amados por Deus, e que podemos encontrar do outro lado bem melhores que nós. Então, cuidemos da nossa mente e do nosso coração, para ter esse olhar de caridade com os nossos irmãos, enquanto estamos na caminhada. Que assim seja. Muito bem, minha irmã Cristina. Obrigado aí pelas leituras iniciais, pela prece, pela reflexão do Evangelho. E aí nós queríamos aí já começar a explorar no bom sentido o nosso visitante especial de hoje, o nosso querido irmão Amadeu. Amadeu, nós estamos estudando o Código Penal da Vida Futura, como o irmão, inclusive, vem acompanhando, participa aqui com a gente, faz intervenções. E nós estamos, Amadeu, no 16º princípio do Código Penal da Vida Futura. Até aqui, nós já aprendemos, primeiro, que a gente colhe o que a gente planta, né? Que no mundo espiritual a justiça divina ela é justa justamente porque nós colhemos no mundo espiritual aquilo que a gente plantou durante a nossa vida carnal e durante o que a gente fez também ao longo da nossa existência. Nós aprendemos que não existe sofrimento eterno, não existem penas eternas, né, que o termo, ou seja, o tempo de duração do sofrimento do ser humano logo após a desencarnação vai depender, o gênero de sofrimento e o tempo vai depender, né, de vários fatores, né, inclusive dentre eles um fator que é importantíssimo, que nós aprendemos, Amadeu, o arrependimento. É fundamental que, primeiro, aquele que errou se arrependa do mal que distribuiu. E segundo, aprendemos também que o arrependimento não é suficiente, né? Nós vimos que o arrependimento é apenas o primeiro passo para que as nossas faltas elas sejam verdadeiramente apagadas da nossa existência, né? E para isso a gente precisa de outros passos. E é justamente nesse princípio 16º, meu querido Amadeu, que eu queria que você comentasse aqui para a gente, em que o Código Penal da Vida Futura, lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, diz o seguinte: o arrependimento, quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, meu amigo Amadeu Ferreira, eu queria que, nesse momento, o irmão pudesse nos falar um pouco sobre essa tríade que Allan Kardec nos ensinou aí, como, na verdade, nos revelou
pelo ensinamento dos espíritos superiores, que são fundamentais para a gente trabalhar as nossas faltas. Arrependimento, expiação e reparação. Microfone, meu amigo. Bom dia, Alexandre, meu querido irmão. Bom dia, dona Cristina, pela excelente leitura e essa introdução maravilhosa. E um abraço fraternal ao nosso querido Tavares, Elielso Tavares, que está no comando da Web Rádio Estação da Luz, nos trabalhos técnicos, dirigindo a nave. Alexandre, esse texto por si só é autoexplicativo, mas eu acho que carece de algumas coisas mais. Por exemplo, o arrependimento, como você muito bem frisou, você já traçou todo o quadro, você já arquitetou toda a estrutura do edifício, né? A gente vai apenas falar de alguns rebocos, né? Então, veja bem, o arrependimento é o primeiro passo para alguém que foi espoliado, foi maltratado, foi perseguido. Porque o que ocorre, vamos imaginar da seguinte forma, o que ocorre é o seguinte, alguém, ou proposital ou não, termina sendo maltratado, termina sendo injuriado, termina sendo ferido nos seus sentimentos, nos seus interesses mais íntimos. E isso gera um sentimento de revolta, de negação e etc. para com o seu ofensor. Então, qual é o primeiro passo para que você saia dessa sintonia? Primeiro passo, o esquecimento. O esquecimento é fundamental. Esse esquecimento do fato que aconteceu leva ao arrependimento. Você vai reflexionar e vai compreender que você se vingar não é o bom caminho. Você tem lá em Jesus, Mateus, explicando que se alguém vos bater numa face, ofereça outra. Ensinamento de Jesus. Amar os inimigos. Então você não pode se nutrir de um sentimento de vingança e esperar felicidade no futuro, porque a reciprocidade do que você faça, ela é uma lei divina, ela se manifesta independentemente da sua vontade. Então, se você tem consciência, primeiro você esquece, depois vem o arrependimento, a reflexão sobre você não se vingar. Porque o que você fizer aqui, consequentemente, lhe será cobrado depois. Depois disso, aí vem uma coisa fantástica que você muito bem levantou aí. Vem o perdão. O perdão é o passo extraordinário que você vai dar para que não se manifeste o sentimento de ódio, de vingança, de maldade, para que você ponha fim ao termo que você, porventura, tem alimentado logo após ter sido objeto de uma falta qualquer que tenha sido. Então, você perdoa. Ora, você esquecendo, você se arrependendo e você perdoando, você andou praticamente tudo, mas não é tudo. O texto ele é de uma grandeza extraordinária porque sintetiza com precisão exatamente a parte final, que é a reparação. Ora, imagine, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, mas alguém que, porventura, foi maltratado, foi espoliado, teve seus interesses feridos, etc., mas, na verdade, em outra experiência encarnatória, essa criatura foi causa de sofrimento daquele que se vingou. Então, o que ocorreu ali foi, na verdade, a reciprocidade do que ele fez, ou seja, a lei de ação e reação o alcançou, e aí, de repente, ele foi alcançado pela lei, sofreu as consequências. Mas se ele não perdoar, ele, consequentemente, vai dar continuidade a essa dialética que parece não ter fim. Ele maltrata e depois vai ser maltratado. Como foi maltratado, vai maltratar de novo e assim sucessivamente. Então, vem a necessidade da reparação. Essa reparação, você vai encontrar lá no ensinamento de Jesus. Amar o seu inimigo. É de uma grandeza incomensurável quando você para e reflete sobre isso. Porque quando você pensa em amar o seu inimigo, e aí espiritual, a época de Jesus, quando ele noticiou essa extraordinária novidade, houve, na verdade, uma preocupação muito grande, houve um verdadeiro ribuliço, como dizia minha avó. Como é que eu vou amar o inimigo se eu não posso nem sequer conviver com ele, não posso nem encontrá-lo? Mas aí Jesus promete o Consolador,
o Espírito de verdade vem esclarecer que amar o inimigo não é desejar mal, não é trazê-lo ao convívio da gente, não é trazê-lo ao nosso ambiente familiar, de trabalho, etc. É não desejar mal, mas, pelo contrário, desejar o bem. Então, primeiro você esqueceu, depois você se arrependeu, depois você perdoou e agora vem a reparação. Que reparação é essa? Ora, se você viveu numa experiência encarnatória momentos de infelicidade com seu adversário, Deus lhe permite que você volte naquela mesma família, naquele mesmo ciclo, para que você possa ressarcir alguma falha que tenha cometido. E aí você vai pagar o mal com o bem. É o caso, você vem como filho, como irmão, como irmã, como pai, como mãe, como um amigo muito próximo, que você divide com ele a intimidade das suas experiências, e aí você vai transformar todo o mal que foi feito em benefício para aquela criatura. Você, além de apagar o seu débito, você evolui, porque não basta apenas pagar. O mais importante de tudo isso é você contribuir para que os outros cresçam com você. E eu acho que isso faz com que você evolua. Não é nesse sentido, meu irmão? Muito bem, meu amigo Amadeu. Amadeu, o interessante dessa história toda é que a gente precisa compreender que Deus, ele sempre escreve bem certinho pelas linhas que parecem ser as mais tortas, né? Então, muitas vezes a gente, no mundo, despreza as mais simples atividades do espírito, como, por exemplo, a atividade de ser pai, a atividade de ser mãe, a atividade de ser filho, que são, na verdade, missões dos espíritos. E essas missões, elas têm uma lógica na vida da gente. Não é à toa que elas existem, essas missões dos espíritos, não é à toa que Deus, né, na hora que cria todo um modelo de convivência dos espíritos na encarnação, ele escolhe um modelo de sociedade para que a gente viva em conjunto, para que a gente tenha relações recíprocas uns com os outros, no ambiente de trabalho, fora dele, dentro do lar. Então, Amadeu, você falou uma coisa assim muito interessante, não é, Cristina? Porque quando a gente entra nesse ciclo, nesse 8, né, nesse círculo vicioso, né, de um ficar agredindo o outro, é preciso primeiro uma coisa que quebre. E o que quebra é o perdão, como você colocou muito bem, né, Amadeu? Outra coisa, quando vem o momento da reparação, porque não basta se arrepender, como a gente viu, não basta se arrepender, não é ilusório essa história de que eu vou errar durante a minha vida inteira e no final da vida eu vou levantar os braços para cima e dizer eu me arrependo, obrigado Jesus por me aceitar e eu simplesmente apago tudo que fiz de mal no passado. Não é assim que funciona, né? A justiça de Deus, ela requer de cada um de nós responsabilidade e que a gente cumpra os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Então não basta se arrepender. O espírito arrependido, ele vai sentir a necessidade, né, da reparação. Mas antes de reparar, ele vai expiar o mal que ele fez, né? Ele vai sofrer um pouco para poder entender que aquele mal que ele fez é um mal que não deve ser feito a ninguém mais, porque é ruim passar por aquele mal. Então a gente acaba sofrendo mais ou menos a mesma coisa que a gente fez os outros sofrerem. Isso é uma pedagogia divina, para que a gente aprenda, né? E depois vem a reparação. Aí a gente não percebe, Amadeu, muitas vezes que a reparação, ela vem muitas vezes em processos extremamente sutis, como o processo de uma maternidade, de uma paternidade. Não sabe o sujeito que apenas sendo pai, um pai amoroso, diligente, um pai que atende aos interesses da família, dos filhos, né, da esposa, ele está reparando tanto mal que ele já fez pela vida fora em outras encarnações, não é, meu amigo Amadeu? Eu ia passar a palavra agora para nossa amiga Cristina, mas eu acho que ela deu uma caída aí, né? Ela sumiu aqui da sala, né? Mas aí vamos continuar dialogando aqui, Amadeu. E nós já temos perguntas no ar, viu? Ligue seu microfone, meu amigo. Alexandre, ele está sem som. Amadeu, ele não está ouvindo você. Dê uma ajeitadinha aí que ele não está lhe escutando, mesmo seu microfone ligado. Chegou?
Chegou. Muito bem. Então, quando nossa irmã Cristina aparecer, vamos colocá-la no ar. Então, veja bem, você foi de uma felicidade extraordinária, Alexandre, quando você analisa, por exemplo, a necessidade do sofrimento para que você aprenda. Você precisa sofrer as consequências do que você fez. E aí você foi muito feliz quando você levantou a tese, por exemplo, de uma mãe ou de um pai que é amoroso e bom, e que você termina pagando o mal que você fez com o bem que você faça. Porque para muita gente, você prejudicou alguém, você vai ter que botar tete a tete com ele para pagar o mal que você fez com o bem, e não é. Você pode fazer o bem a outras tantas pessoas, e por extensão você está pagando o mal que você fez a ele. Se ele entender que você está amando, está fazendo os outros amarem, e ele compreender isso, tudo o contrário, a conta vai ficar com ele, você pagou a sua. Ok? Ok, meu amigo. E nós já temos uma pergunta aqui de Júnior de Parnamirim, ó. Júnior, um grande contribuinte aí com o nosso programa, ele está sempre contribuindo, fazendo perguntas muito interessantes e importantes. E Júnior de Parnamirim, ele diz o seguinte: como vou sair disso? Diz o tema. Quais os mecanismos materiais para sair desses problemas? Como fazer? Júnior de Parnamirim, é justamente sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Meu amigo Júnior, é justamente isso. E Júnior chama a atenção dessa figura que nós temos aí, que quem está ouvindo pela rádio não está vendo, quem está acompanhando pelo Facebook está vendo, né? É a figura de um rapazinho aí com a mão na cabeça, o que fui fazer, como vou sair disso? Como a gente sai, meu amigo Amadeu, minha amiga Cristina, como a gente sai dessas arapucas que a gente mesmo cria com os nosso livre-arbítrio, com a nossa conduta, ao fazer mal aos outros, ao deixar de fazer o bem, né? Por exemplo, um pai muito negligente, que deixa de cumprir sua função, ou uma mãe, e de repente vê o seu filho enveredando pelos caminhos do crime, né? Aí de repente bate aquele arrependimento. Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui abandonar essa missão que eu tinha de colocar meu filho num caminho reto no mundo, né? E agora, como sair disso? Como sair desse nó que a gente mesmo cria, minha amiga Cristina? Como diz o Evangelho, procurar e corrigir enquanto ainda está na caminhada. Então, seria melhor se a gente entendesse isso e procurasse corrigir. O primeiro caminho é o perdão. Perdoar a si pela sua fraqueza e perdoar também o outro, buscar junto a ele esse pedido de perdão e tentar restabelecer, tentar trabalhar para resolver essa situação, para tentar um acordo e tentar resolver da melhor forma possível enquanto estamos nessa caminhada, para que não levemos esse desafeto para uma vida futura e não levemos também esse problema para uma vida futura, porque nada fica sem reparação. Então, o primeiro caminho é se conscientizar, reconhecer que errou, pedir perdão, pedir a ajuda de Deus e seguir para a reparação junto à pessoa que foi ofendida ou o problema que você criou. Busque resolver esse problema enquanto está aqui nessa caminhada. Eu acredito que seja essa a saída. Eu queria aproveitar, Cristina, viu, Amadeu, o que Cristina falou, para a gente fazer uma leiturazinha aqui, só desses 2 primeiros pontos aqui, ó. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. E aí eu vou passar a palavra aqui para Amadeu, para ele continuar. Veja bem, eu vou começar pela tese levantada por Alexandre no início dessa referência. O caso de vamos imaginar, está lá no Evangelho, o caso de uma mãe que negligentemente deixa que os filhos façam o que queiram,
permite a liberalidade total, não coloca freio, não dá educação, não limita os impulsos e instintos daqueles meninos, eles crescem, se marginalizam e sofrem. Essa negligência da mãe vai aparecer com todas as letras lá no mundo espiritual, quando ela voltar. Ela vai encontrar o filho envolvido com aqueles irmãos menos felizes, tal como ele se encontra, e ela vai perceber que a responsabilidade foi dela, que não fez o papel, não cumpriu o papel dela. Aí ela vai implorar a misericórdia divina para voltar em uma outra encarnação e vai envolver aquela criatura com o máximo de seu amor para trabalhar com ela esses maus instintos que a criatura alimentou. E aí está dizendo aí em cima com todas as letras, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Ou seja, enquanto não houver o arrependimento, enquanto não houver o esquecimento, enquanto não houver o perdão, significa que a falta está em aberto. E aí as cobranças vão sempre aparecer. Essas dores físicas e morais que se manifestam aqui, o espírito sofrendo as consequências ainda na experiência encarnatória, é o reflexo dos seus erros do passado. E aí ele vai precisar naturalmente. Isso vai depender daquilo que comumente na doutrina espírita chama reforma íntima. Ele vai parar, vai ter que pensar, refletir, vai descobrir, se não aqui no plano físico, mas no mundo espiritual, onde alarga-se mais as suas percepções, ele vai chegar à conclusão dos erros que cometeu e quais os caminhos que precisa trilhar para que as reparações se deem. E essas reparações se dão lá na frente, depois do perdão, quando ele vai pagar o mal com o bem ou dar exemplo, porque necessariamente o espírito não precisa vir na condição de devedor ou de pagador, ele pode vir numa condição missionária, ele vai servir de exemplo para aqueles que o observam. Ele não tem mais débito com aquela criatura, mas ele ama aquela criatura e ele sabe, pelo seu discernimento a nível espiritual, ele sabe que a sua presença, agindo dessa e daquela forma, pode corroborar para o despertar de consciência daquela criatura. E aí ela vem trabalhar no sentido de colaborar com a transformação daquele irmão. Porque, afinal de contas, todos nós estamos imbuídos nesse processo de crescimento e a nossa destinação é a felicidade. Não é isso mesmo, Alexandre? Muito bem, meu amigo Amadeu. Inclusive, nós temos outra pergunta no ar, né? Vamos pedir aí para o nosso amigo Tavares, que está nos ajudando, botar aí uma pergunta a mais de Sérgio, dessa vez de Sérgio de Pium. Seja muito bem-vindo, Sérgio, mais uma vez ao programa Filosofia, Ciência e Moral. O que é reparar? Olha a pergunta do Sérgio, Amadeu. O que é reparar? Se matei alguém com um tiro, terei que morrer com um tiro ou vários? É isso? Ou tem algo a mais? Me explique, Alexandre ou Amadeu. Sérgio de Pium. Amadeu, só começando, para poder passar para o amigo Amadeu a responder o nosso amigo Sérgio, a questão da reparação, inclusive, nós já colocamos aí um outro slidezinho no ar, que traz o seguinte sobre a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, ou seja, posterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes tenha feito. Então não tem erro. Se eu quero saber o que é reparar o mal, eu tenho que saber que isso é fazer o bem aos outros. Se um dia eu fiz o mal, agora eu vou fazer o bem. Eu estou sendo chamado a fazer o contrário do que eu fazia antes. Isso é a reparação. Só para começar a esclarecer o nosso amigo Sérgio de Pium, que fez a pergunta, viu, Amadeu? E dizer o seguinte, não existe, Sérgio, é preciso que a gente saiba isso, na lei de Deus, uma lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona a lei de Deus. Né? Na verdade, a lei de Deus tem um monte de características que diferencia ela da lei do talião, da lei do
do olho por olho, dentro por dentro, porque existe a misericórdia de Deus, existe o amor envolvido, que faz toda a diferença, que muda tudo, né? Então, na verdade, meu amigo Sérgio, se eu me equivoco na minha vida e tiro a vida de um amigo através de uma arma de fogo, dando um tiro nele, que causou um ferimento que tornou a vida dele impossível, e ele acabou falecendo em razão disso, desencarnando em razão disso, tem várias formas disso ser resolvido. Primeiro, Deus vai me dar a oportunidade de me arrepender pelo que eu fiz. E para que isso aconteça, eu vou ter que sofrer consequências pelo meu ato. Eu vou sofrer um pouco, eu vou entender que eu fiz o mal. E aí eu vou sentir necessidade de reparar. E essa reparação, Deus nos dá a oportunidade de fazê-la através de modos muito, vamos dizer assim, misericordiosos. Por exemplo, se eu tirei a vida dele, meu amigo, uma ótima forma de eu reparar é eu ajudar a dar a ele uma nova existência. Então, nada melhor do que ser pai numa situação dessa, para reparar um mal desse, né? Agora, imagine você que um dia eu tirei a vida de José. Amanhã eu estou pedindo a Deus uma nova encarnação para que eu repare isso. Deus me dá a oportunidade. Eu renasço, né? Me encontro com a minha respectiva esposa, e aí quando ela engravida, o que é que eu faço? Quando eu tomo conhecimento da gravidez, aborta, não quero filho. Nós não vamos ter filho, vamos viver ganhando nosso dinheiro, curtindo nosso dinheiro, viver a vida só nós dois, sem filhos. E aí eu induzo ela a abortar. Você está percebendo, Sérgio? Deus me deu a oportunidade de aquele que eu tirei a vida, eu agora ser um pai amoroso, eu dar a vida para ele, eu sustentá-lo nos momentos difíceis, eu ajudá-lo, eu reparar esse mal. Mas o que é que eu fiz? Fui egoísta e resolvi viver a vida curtindo como se fosse, né, um grande playground, quando na realidade não é. Né? Então eu perdi essa oportunidade. Logo, os caminhos da reparação vão ser caminhos mais dolorosos. Não é isso mesmo, meu amigo Amadeu? É assim que funciona, meu irmão? É assim com todas as letras. Você foi muito feliz. Eu vou só repetir o que você disse. Veja bem, você levantou essa tese de uma felicidade extraordinária. Imagine, por exemplo, que o pai que matou no passado induz a mãe a abortar. Agora imagine o ódio que vai gerar nessa criatura, que foi tirada a sua experiência encarnatória anteriormente, Deus lhe permitiu voltar agora e, por seu intermédio, por a sua influência, ele vai ter a oportunidade de corrigir também os seus erros. Então, o que é que vai acontecer? Comprometido o pai, comprometido a mãe. Vão voltar depois em experiências outras, por injunção da lei divina, a receber aquela criatura com o maior amor possível, a mãe recebendo, amamentando, cuidando, para que o mal que foi feito seja transformado no bem, no amor que possa ser dedicado. Agora, com relação a foi morto com um tiro, vai morrer com um tiro, Alexandre já explicou, necessariamente não. Veja bem, vai ter que pagar o crime que cometeu, sim. Agora, essa morte pode se dar das mais variadas formas, porque se do contrário nós voltaríamos à pena de talião, olho por olho, dente por dente. E não é assim, na lei divina não funciona assim, funciona de maneira diferente. Você cometeu um crime, você pode desencarnar nessa e em outras experiências das mais variadas formas. Agora, o registro está lá no cartório, mais dia, menos dia, alguém vai puxar e vai abrir o processo. Aí você vai ter que ser responsabilizado por isso. Mas você vai pagar o seu débito, isso é indiscutível. Se não for agora, será depois. Mas necessariamente não terá que morrer da mesma forma. Como eu disse anteriormente, necessariamente eu não tenho que pagar os débitos dos meus erros ao meu adversário, ao meu cobrador. Eu posso pagar a outras pessoas, fazendo bem, e isso me dá crédito para que eu me desvencilhe dos compromissos que eu tenho com a criatura que eu prejudiquei. Não é isso mesmo, dona Cristina? Sim, isso mesmo. Isso também pode acontecer, eu penso, da seguinte forma: você tirou a vida de uma pessoa nessa encarnação, os familiares, todos vão sofrer com isso. E numa vida futura você pode ter um filho e alguém vem e tira a vida dele. E você vai sofrer essas consequências de uma perda
que é muito doloroso para um pai perder um filho. Então, são diversas as situações que isso pode ocorrer, que pode vir essa expiação, esse reparo, e só Deus pode determinar, segundo cada um, segundo as suas obras, a forma que vai acontecer. Agora, nada fica sem reparação. Todo bem é aproveitado e todo mal é reparado. Então, não fica sem reparação. De uma forma ou de outra, vai. Muito bem, minha amiga Cristina. Nós queríamos também agradecer aí a presença de todos aí que estão, né, colaborando com o programa. Alexandra Chaves, né, lá no Facebook, o Wilson José da Hora, diretamente de Recife, Pernambuco. Eneide Silva, gente, que maravilha ver vocês, pessoas tão queridas. Olha a Eneide aí, ó, nossa irmã Eneide. E vários outros que estão nos acompanhando. Apareceu aí, olha as parteiras do interior do Brasil, viu, Amadeu? Olha, Cristina, as parteiras do interior do Brasil é uma provocação que o nosso irmão Tavares está nos fazendo aqui com relação ao tema que nós estamos desenvolvendo. As parteiras. Realmente, Amadeu, quantas pessoas vêm ao mundo pelas mãos das parteiras, né? Naqueles lugares onde o atendimento médico, quando chega, só chega para quem tem dinheiro, que tem condições de viajar até uma cidade maior, né? No interior, essas parteiras dando a vida, trazendo ao mundo tanta gente. Quem sabe essas mulheres não estão, né, nas suas atividades num compromisso com o que já fizeram no passado, né? Imaginem pessoas que hoje se dedicam a abortos clandestinos por aí, né, pelo Brasil afora. Essas pessoas precisam reparar esses males que cometem, né? E de repente, uma parteira desempenha uma função onde repara esse mal de maneira extraordinária. Mas seguindo adiante, nós temos aqui, Amadeu, Cristina, um 18º ponto para a gente tratar do Código Penal da Vida Futura. Ele diz o seguinte: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se nas suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Então, a gente consegue perceber que o Allan Kardec, quando ele organiza o Código Penal da Vida Futura, ele faz referência a esses mundos superiores para, primeiro, desenvolver a tese de que a Terra é o verdadeiro purgatório, onde os espíritos estão expiando suas faltas, né? Então, aquela ideia de purgatório, né, de que a gente vai morrer e vai para um purgatório, na verdade, a gente já está no purgatório, né? O purgatório é o próprio planeta Terra, né? Os planetas de provas e expiações, eles têm essa função de funcionarem como verdadeiros planetas purgatórios, né? Onde nós estamos ali pagando o mal que muitas vezes a gente distribuiu, entrando nesses processos de reparação e de regeneração que não são fáceis. E quando a gente limpa todo o perispírito disso tudo, né, meu amigo Amadeu, aí a gente pode finalmente deixar esse planeta. Se a gente se adiantar mais rapidamente do que o próprio planeta, né, a gente tem o direito de deixar esse planeta e ir para outros planetas onde o sofrimento já não é, vamos dizer assim, o centro da vida planetária, né? E aí nós encontraremos outras paisagens, outros lugares onde a felicidade ela tem mais espaço do que o sofrimento. Portanto, enquanto nós estivermos ligados à Terra,
É isso que o Allan Kardec e os espíritos superiores querem nos dizer nesse momento, minha amiga Cristina. Enquanto estivermos ligados ao planeta Terra, nessa condição de planeta de provas e expiações, nós estaremos num longo percurso, né, de reencarnação em reencarnação, a gente ir passando por todos esses processos que a gente está descrevendo aqui, do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, a gente está no eterno arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação. É uma característica do nosso mundo, né? Do nosso planeta. Cristina. 13. Alexandre, você ficou sem som. Deu uma ajeitadinha aí no som. Nós temos 2 perguntas no... Oi, vamos. Pode colocar as perguntas, meu amigo Tavares. Renato Bezerra, nosso amigo Renato, olha aí, Amadeu. Bom dia, amigos. A reparação pode ser nesta existência ou só na próxima reencarnação? A reparação pode ser nesta existência ou só na próxima reencarnação? Eu vou passar aqui para a Cristina, Amadeu, e depois ela passa para você, porque Cristina já andou até respondendo isso aí, né, Cristina? Quando disse que Jesus lembrava para a gente que a gente reparasse nossos problemas ainda nesta encarnação, né, minha amiga? Sim, a reparação pode ser feita nessa existência, sim. É preciso que reconheçamos a nossa falta e tenhamos a humildade de pedir perdão e de tentar reparar o erro cometido, com toda certeza. Mas, se não acontecer nessa vida, ficará para uma encarnação próxima. E o senhor Amadeu quer comentar sobre essa resposta? Acho que a senhora já explicou tudo, dona Cristina. Veja bem, as leis divinas nos alcançam e nos propicia meios da gente despertar e entender conscientemente de que precisamos reparar os nossos erros, que podem acontecer nessa experiência ou em encarnações futuras. A senhora foi muito precisa nisso. Agora, não podemos esquecer que a cobrança virá mais dia menos dias. Se acontecer logo, melhor ainda. Se não, vai depender da nossa predisposição, porque é aí onde entra o despertar de consciência do espírito. O espírito se conscientizando dos erros que tenha cometido, percebendo a necessidade naquilo que Alexandre leu e comentou, da necessidade de crescimento, de evolução, e aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 110, nas 10 classes iniciais, a gente vai perceber a necessidade de sair dessa turbulência que nos encontramos, tendo como referência espíritos nobres que a gente já estudou, que conheceu, a gente sente a necessidade de crescer. É esse despertar de consciência que faz com que, na vida espiritual, se planeje reparações numa maior brevidade possível para que a gente cresça. E é por isso que, no plano espiritual, a gente pode optar por encarnações a nível de provas e não simplesmente expiações. Mas eu quero viver tal experiência como prova, porque eu não tenho débito para cumprir, e isso vai me possibilitar evoluir mais rapidamente. E aí eu venho com tais provas, que as provas não são expiações, toda expiação é prova, mas prova não é expiação. E aí isso faz com que a minha consciência me leve a despertar e evoluir mais rapidamente. Agora, o débito que eu tenho lá do passado, esse vai aparecer. O pagamento, como já foi dito aqui hoje, é que se dá das mais variadas formas. Necessariamente não tem que ser. Eu não tenho que pagar diretamente do cobrador. Eu tenho que amar. E esse amor, Deus, na sua infinita bondade, distribui quantitativamente e qualitativamente com aqueles que são merecedores. Mas tem mais perguntas aí, Alexandre? Tem mais perguntas no ar, vamos lá. Raul de Camilo, Candelária. Para todos, algum de vocês já passaram por essa situação de arrepender, expiar e reparar? Conte a sua história. Eita, que pergunta interessante do nosso amigo. E aí, meu amigo Amadeu, minha amiga Cristina, ele botou a gente na roda, viu? O nosso amigo Raul de Camilo, de Candelária,
quer saber da nossa história. Começa aí pelo nosso irmão Amadeu. Amadeu, um arrependimento que você já teve na vida com reparação. Eu já tive muitos. Esses meus 70 e poucos anos já me deu a oportunidade de eu refletir sobre muitas coisas erradas que eu fiz e eu achava que estava fazendo certo. Eu já fiz muitas coisas erradas em sentidos normais, não é no sentido da criminalidade, mas no sentido da vida normal. Eu já fiz coisas erradas que eu, na verdade, eu não apenas me arrependo, mas eu me envergonho de ter feito. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos concede sempre meios de reparar. Eu já me arrependi, já sofri consequências que, pela natureza daquilo que eu passei, eu acredito que tem relação com o que eu fiz. Eu acredito que tem relação, não sei se tem, mas tem muita similitude nessa história, pelo que eu fiz e pelo que eu passei, e hoje eu tenho consciência que, na verdade, aquilo que Dona Cristina respondeu se manifesta em todos nós. É muito natural que você, de repente, esteja passando por uma situação e, de repente, abre-se um insight na sua mente. Meu Deus, eu passei por isso lá atrás, eu fiz isso, isso e isso. Então, você se vê, de repente, na cobrança, numa expiação daquilo que você fez. Eu acho que todos nós já passamos por experiências dessa natureza. Eu já passei. Cristina. Sim, eu acredito que todos nós passamos, sim. Mas o que veio à minha mente de repente, quando eu ainda era mais jovem, né, que eu já tenho mais de meio século, então, quando eu era mais jovem, eu sempre dizia, eu não levo desaforos para casa, eu respondo, rebato e vou até as últimas consequências para vencer. E com o longo da vida, com os estudos, eu fui aprendendo que isso não é um ganho, que você levar uma discussão às últimas consequências, que você nunca querer perder, que você querer chutar o pau da barraca toda vez que você se sente ofendido, não é vencer. É uma questão de orgulho, de vaidade, é uma questão de orgulho realmente ferido, não se sentir ferida, querer ser melhor que o outro. E eu aprendi que muitas vezes a gente precisa calar, mesmo estando com a palavra, mesmo sabendo que aquela é a verdade, mas a gente é preciso calar e deixar que o outro fique com a sua verdade, porque cada um tem o seu tempo de entender, de compreender, e esse tempo não é igual para todos. Então, uma das minhas falhas, e que eu acho que eu já espiei bastante nessa vida mesmo, foi com relação a isso, a não querer perder numa discussão, numa situação, eu me senti ofendida e, de repente, eu querer provar de qualquer forma que eu estava certa. E eu vi que muitas vezes não precisa, não é necessário, a prova vai chegar, a verdade vai chegar, e tudo no seu tempo. Então, isso foi uma dos maiores aprendizados que eu já tive nessa vida. É isso. Muito bem, minha irmã. E seguindo a mesma linha dos amigos e respondendo ao irmão, eu tenho vários exemplos desses na minha vida, meu amigo. Porque, graças a Deus, depois que a doutrina espírita entra na vida da gente, não é, Amadeu, Cristina, a gente passa a ser um eterno observador dessas coisas e a gente não consegue mais errar sem sofrer, porque a gente está imediatamente vendo que errou e vendo que a gente tem a obrigação de reparar. Então a doutrina espírita vai nos ensinando, vai nos fazendo compreender essas coisas, e esses processos a gente vai passando por eles no decorrer da existência, né? Quantas e quantas vezes a gente não se depara durante a vida, meu amigo que fez a pergunta, meu amigo Amadeu, minha amiga Cristina, todos aqueles que nos ouvem, meu amigo Tavares, que não vai fugir da resposta também não, viu? Daqui a pouco a gente vai chamar Tavares aí para falar da programação da rádio e ele responde a pergunta do nosso irmão também, tá bom? Então, quantas vezes a gente não se depara na vida com pessoas que a gente tem antipatia, né? Antipatia que a gente não sabe de onde vem. Olha aí uma forte e ótima oportunidade da gente começar a reparar, para a gente começar a se arrepender. Eu não sei o que é que eu fiz para ter antipatia com essa pessoa, não precisa saber. Só precisa saber que a antipatia existe por uma razão. E essa razão, muitas vezes,
está na conduta dos dois. Então é preciso, a partir dali, você estar apto e pronto ao arrependimento, apto e pronto à reparação. Então é isso, é no dia a dia fazer reforma íntima. A reforma íntima leva a vários e diversos processos de reparação durante a vida inteira. E aí eu vou chamar o nosso irmão Tavares para ele falar sobre a programação da Web Rádio Estação da Luz e também já fazer também a resposta à pergunta do colega. E tem aqui uma pergunta de Raul Camilo. Uma pergunta de Raul Camilo. Antes de passar para Tavares, tem outra pergunta aqui. Pode colocar no ar, meu amigo. Como hoje a reação disso que vocês falaram depois do conhecimento do Espiritismo? Raul Camilo, exatamente sobre isso que eu vinha falando agora no final da minha fala anterior, Raul. O Espiritismo, na verdade, e aí eu vou passar a palavra para os outros, para que eles falem das impressões dele. Pelo menos para mim, na minha vida, o Espiritismo ele serviu como um importantíssimo instrumento de esclarecimento para que eu pudesse compreender não só esses mecanismos da justiça divina, como também que esses mecanismos estão constantemente à nossa disposição para que a gente possa, né, evoluir. Amadeu e Cristina, com vocês agora a resposta ao nosso irmão Raul Camilo. Eu falo e depois seu Amadeu, porque seu Amadeu fecha tudo. O Espiritismo fez uma grande diferença, sim, na minha vida, depois que eu comecei a estudar e a compreender isso e me pensar de forma diferente. Porque hoje eu vejo que, mesmo diante de uma situação, problema, se eu tenho esse conhecimento, eu preciso compreender mais do que aquele que está no problema comigo. Se ele não tem esse mesmo conhecimento, e eu vou pela máxima do Evangelho que diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu conheço essa parte dessa forma, que devo compreender, devo perdoar, devo entrar no consenso, então é isso que eu tenho que fazer, mesmo que o outro não enxergue dessa forma, acha, então é melhor que eu recue, que eu dê um passo atrás, e deixe que ele vença nesse momento, porque a verdade vai chegar, a reparação vai chegar, a orientação vai chegar, talvez no meu tempo, não no meu tempo, da forma que eu espero, mas vai chegar. É isso. Amadeu? Meu irmão Alexandre, minha irmã Cristina, meu irmão Tavares, você que nos fez a pergunta. Vejamos bem, nos parece que a grande escola é a vida e que ela nos traz essas respostas. Imaginemos nós, com todo o apreço, alguém que tem uma outra experiência religiosa, não estou aqui fazendo alusão a nenhuma religião, apenas uma referência para ilustrar o nosso ponto de vista. Imagine alguém que tem uma concepção de salvação e etc. Então, eu entro numa religião qualquer, como Alexandre falou lá no início, e aí eu estou salvo. Toda a minha família está perdida, então eu sei que eu vou para o céu, a família vai para o inferno. Como é que eu vou me sentir? A nossa concepção nos leva, como nós dissemos durante o programa, nós estamos aqui reunidos pelas bênçãos divinas, no mesmo ciclo que nós vivemos no passado, estamos voltando agora para estreitar esses laços e corrigir nossos erros. E é a doutrina espírita que nos traz essas demonstrações, essas verdades, esses esclarecimentos. Ora, eu às vezes fico pensando que Deus, na sua infinita bondade, abriu determinados canais com uma precisão extraordinária. Por exemplo, a concepção que a gente tem da doutrina espírita nos leva a compreender a importância que nós temos das reencarnações para o progresso da humanidade e da mediunidade como canal de ligação do mundo superior com a gente aqui na Terra. Sem esses dois instrumentos, com certeza, nós estaríamos fadados ainda a andar naquele 8 que Alexandre falou, andar nessa dialética, nesse 8, repetindo os mesmos erros, mas sem perspectiva de para onde vamos. E hoje nós sabemos, eu sei de onde eu vim e para onde eu quero ir. Eu tenho essa perspectiva graças à doutrina espírita. Eu quero agradecer sinceramente, com o coração lavado de alegria, ao nosso querido irmão Alexandre, a minha querida Cristina,
Tenho saudades grandes, minha querida. Eu quero agradecer também ao nosso Tavares, que nos avisou. Eu fico muito feliz pela feliz oportunidade que nós tivemos nessa manhã conversarmos sobre essas coisas maravilhosas da doutrina espírita. Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos. Valeu, meu amigo Amadeu, valeu, Cristina. E agora a gente chama o nosso amigo Tavares para falar sobre a programação da semana da Web Rádio Estação da Luz. Muito bom dia, meu amigo Alexandre, Amadeu, Cristina e todos. Muitas, foram poucas não. E eu não sei se eu já consegui esquecer, perdoar ou arrepender, mas eu sempre que vejo os erros que eu fiz, eu volto a vê-lo, ainda me envergonho. Então, se eu me envergonho é porque eu ainda não consegui superar aquilo. Então, quando eu estou assim, eu fiz aquilo com Amadeu, eu fiz aquilo com o Alexandre, que eu vejo a cena de novo, que me mata de vergonha, é sinal que ainda eu estou um pouco atolado. Mas tem uma especial, que essa daí eu acho que eu já estou reparando. Há uns 20 anos atrás eu tinha uma gatinha, e a gatinha começou a fazer umas coisas lá em casa, não gostei, eu fui deixar a gatinha lá na universidade. E desde essa época, amiga, nunca faltou gato lá em casa, e sempre os gatinhos morrem. E agora eu tô com 3 gatos aqui em casa. Aí hoje é quarta, segunda-feira eu tomando banho, que eu tomo banho aqui no quintal, eu fiz um chuveiro no quintal, eu escuto um miado de gato, apareceu 3, eu tô com 3 gatos aqui, inclusive para doar, já estão comendo e tudo mais. Eu acho que nesse ponto eu já estou reparando, nem que seja com os gatos, não sei com as pessoas, mas muito bem, vamos embora. Eu quero falar da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e eu não posso falar da Web Rádio se não falar justamente daqueles nossos irmãos que trabalham aqui conosco todos os dias. 8 horas da manhã na Web Rádio é um horário nobre aqui na nossa Web Rádio, porque nós temos, nas segundas-feiras, nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira, segunda e sexta, Amadeu Ferreira e o nosso irmão Renato Bezerra e equipe fazendo o programa nos domínios da mediunidade. Na terça-feira e nas quintas-feiras nós temos Décio Soares, Marília, fazendo o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Na terça-feira, como ocorreu ontem, eles estudam o livro do Evangelho. E na quinta-feira, amanhã, como vai acontecer, Décio Soares, aí com um reforço grandioso do nosso irmão Alexandre Santos, estão começando a estudar o livro dos Espíritos. E hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, o programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e toda a sua equipe, está fazendo um trabalho muito bonito, porque nós estamos estudando, melhor dizendo, os 33 itens do Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro O Céu e o Inferno. Então, cada programa é um aprendizado lindo, divino e maravilhoso. Hoje à noite, nós vamos para São Paulo, precisamente lá para o Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, e nós teremos uma roda de conversa com o nosso irmão Edson Barbosa, Fábio Dionísio, Beth Lemos e o Ed Moreno na música, fazendo aquele ponto que toda primeira segunda-feira nós estaremos com os nossos irmãos lá de São Paulo. Eles vão falar sobre o fenômeno mediúnico nas curas e cirurgias espirituais. Amanhã nós iremos para o Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, falar com o nosso irmão Daniel Ross, que vai falar sobre um tema muito interessante, o que é ser espírita nos dias atuais. O exemplo de Kardec ajuda? É uma pergunta que amanhã, com certeza, o nosso irmão Daniel Ross vai responder para todos nós. E na sexta-feira já é aí a enciclopédia ambulante, o nosso querido José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai falar sobre as profecias. Já aconteceram ou ainda vão acontecer? Essas interrogações, essas perguntas, com certeza serão dirimidas pelo nosso irmão José Soares, sexta-feira. No sábado, nós vamos para São Paulo, vamos lá falar com a Caitlin, que ela faz parte do grupo Chaves de Luz, a arte de cantar para divulgar. Ela é uma cantora, traz músicas espíritas belíssimas e, com certeza, divulga o espiritismo. E aí, todos nós participamos, Amadeu participou, Alexandre participou da estreia do programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, lá do Rio de Janeiro, da Congregação Espírita Francisco de Paula, ali na Tijuca, bairro onde viveu
morou e viveu nosso irmão Bezerra de Menezes, e agora todo domingo vai ser o programa, vai acontecer esse programa. Meu amigo Alexandre, meu amigo Amadeu, inclusive, eles vão falar de uma pandemia na época de Kardec, está lá na Revista Espírita, né, em que Kardec sabe de uma pandemia e bota essa matéria, um homem muito antenado, e já bota essa matéria e está lá na Revista Espírita. Então, essa é a nossa programação para a semana, e eu queria aqui convidar a todos, porque o nosso pronto-socorro espiritual Fabiano de Cristo e o nosso pronto-socorro espiritual Maria do Pão já está em atividade normal, presencial, lógico, com as medidas devidas, cabíveis e necessárias, funcionando de manhã, à tarde e à noite, né, um número limitado de apenas 30 a 40 pessoas, excetuando acima de 60 anos e criança, mas aí nós estamos já no atendimento. E o Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes das Tororós, da Rua Chorós, desde ontem voltou às atividades. Então, com o tempo, com as seguranças devidas, estamos voltando, as casas estão voltando às suas atividades normais. Eu queria agradecer muito a oportunidade que vocês me deram de fazer a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz. E um bom dia para vocês. Bom dia, meu amigo Tavares, muito obrigado. Uma programação especialíssima, só a web rádio Estação da Luz para nos trazer tanta notícia e tanta programação interessante. Agradecemos ao irmão Tavares, a Amadeu, agradecemos a Cristina a oportunidade de fazermos esse programa de hoje. Vou passar aqui a palavra para vocês só para os esclarecimentos finais, e no final a nossa irmã Cristina já faz uma prece de encerramento, tá bom, Cristina? Começando por Amadeu. Obrigado, Amadeu, pela sua participação, meu irmão, no nosso programa. Como disse antes, eu que agradeço a feliz oportunidade e sempre à disposição quando precisar. Muitíssimo obrigado e uma boa semana para todos nós. Paz e luz com Jesus. Microfone, Cristina. Desculpa. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria muito grande e todas as manhãs de quarta-feira, nesse horário, estar aqui conversando sobre esses assuntos. Alegria muito grande hoje de estar com o seu Amadeu aqui conosco, que é muito querido nosso, e quero também, nesse momento, mandar um abraço grande para a dona Ana, com muita saudade, e dizer que é sempre uma alegria, agradecer a todos que participaram, que nos assistiram, as perguntas é sempre muito bem-vindas, e ficamos muito felizes com isso, e agora podemos fazer a nossa prece final. Silenciosamente o nosso coração, para aqueles que desejar, fechar um pouco os olhos, elevar o seu pensamento a Deus e agradecer infinitamente. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amado e amigo, Nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores, agradecemos infinitamente pelo dia de hoje, por essa oportunidade de vida e de trabalho. Agradecemos por este veículo, esse programa maravilhoso, que esclarece sobre o Espiritismo e que leva tantos outros assuntos relacionados à doutrina a muitos cantos do mundo. Agradecemos infinitamente por tudo e te rogamos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem, segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um bom dia para todos. Que assim seja, minha querida Cristina. Valeu, Amadeu, valeu, Tavares. Bom dia a todos que nos assistiram. Muito obrigado por todos que participaram de certa forma. Que Jesus nos abençoe a todos durante o restinho dessa semana e sempre nas nossas vidas. E até a próxima quarta, se Deus quiser, aqui às 8 horas da manhã com o programa Filosofia, Ciência e Moral, chamando todos para participarem amanhã do programa Construindo Pontes para o Futuro. Valeu e até a próxima.